Hello, flores do meu jardim, quem fala com vocês é o Isa Eloá e hoje a gente vai falar aqui sobre poder pessoal. Qual é a orientação dos guias e mentores para o poder pessoal de vocês? Existe um grande poder pessoal, uma grande coroação. Existe vocês aqui, então eu falo para pessoas que já têm uma maturidade tanto energética de trabalho, pessoas que têm uma percepção maior do qual é a sua autoridade espiritual, tá? Só que muitas vezes vocês não dão valia para o crescimento de vocês, tá? Existem questões aqui de muitas vezes vocês se sentirem abundantes, de vocês se sentirem pertencentes a si mesmo. Porém, quando vocês vão colocar isso para o mundo, ou ao se relacionar com outras pessoas, vocês não percebem que vocês podem exercer isso. Então, um exemplo internamente no meu eu dentro de casa, eu consigo viver muito bem. Eu internamente, dentro das minhas questões, eu sou uma boa amiga. Eu sou uma pessoa que eu dou um suporte para o outro, eu sou a pessoa que estou ali para o outro. Mas muitas vezes eu fico com um certo receio de como é que eu vou colocar limites no outro. Então eu fico com tem uma recusa aqui de interação. Por conta de crenças, de talvez até traumas que vocês tenham passados. Existe vocês estando sempre muito na defensiva, estando armados para exercer esse poder pessoal de forma natural. Por questões até que a gente sempre tem que falar, ou do passado, ou de uma infância. Onde quando você foi lá e se colocou, olha, no início de um trabalho de poder pessoal, no início de um trabalho de limites e barreiras saudáveis, eu não fui ouvido, não fui validado, não fui visto, não fui percebido, não fui orientado. A coisa não aconteceu de acordo com o que eu deveria ser. Então, hoje em dia, isso já me causou uma dor, me causou frustrações, porque tem uma questão aqui forte com frustrações do passado. De ter ido se relacionar. Aqui está muito relacionado a trocas. Então, trocas de amizades, principalmente. Trocas aqui de parcerias. Trocas aqui de a pessoa não conseguir, eu não ter força o suficiente para colocar limites e esses limites serem respeitados, tá? Então é uma coisa que vocês precisam dar uma observada de como é que essas trocas no passado, que houve uma frustração, está gerando em vocês hoje uma crença, porque vocês não são o que eram há 9 meses atrás. Existe toda uma construção aqui que foi feita, principalmente desde 2019. Existe toda uma construção aqui de, olha, antes eu era mais permissivo. Antes eu achava que eu estava colocando limite, ou antes eu acabei desenvolvendo, de acordo com as minhas frustrações, um protocolo de eu ataco antes de ser atacado. Eu fico na defensiva, então existe uma escutativa de vocês estarem muito na defensiva, muito armados, o que faz você limitar o seu poder pessoal, de que acreditar que as trocas vão ser como se fosse um conflito ou uma guerra. Os conflitos eles vão aparecer, mas se eu acredito que todo conflito é extremamente desgastante, se eu acredito que toda troca não traz benefício para mim, isso é uma crença que está dentro do seu mental. Então tem que rever essas questões de frustrações, porque eu vejo que muitas vezes vocês ficam se negando a se abrir para o outro, tá? E aqui eu não tô nem falando da nossa vulnerabilidade de forma saudável. É como se eu for vulnerável, eu já fui vulnerável alguma vez na vida, se eu baixo a minha guarda, alguém vai me atacar. Então, sim, existe um poder pessoal interno muito grande, muito intrínseco, né? Muito instalado, de vocês terem trabalhado muito dentro de vocês, de saberem até onde vocês aceitam, até onde vocês não aceitam. O próximo passo para desenvolvimento do poder pessoal é se colocar na prática da vida. E esse está sendo o desafio de vocês.
Como é que eu vou me abrir de novo para as pessoas? Pô, já tá tão gostoso e já tá tão confortável eu estando inteira somente comigo, que se eu me abrir para o outro, se eu não sei lidar. Então tenho um medo, mas é um medo mental. Ou se eu até faço, eu acabo tendo que validar por conta de uma manifestação das frustrações do passado, das intercorrências que me afetaram no passado. Então eu fico com eu tô com mais medo do que foi que aconteceu no passado, de como aconteceu no passado. Aquilo ajudou a me trazer até aqui, a trazer uma transformação. Só que agora eu estou num modo onde eu já tô sem troca, sem nada, eu já me sinto melhor, mais inteiro e mais completo. E agora eu vou ter que me abrir para o outro novamente. E sim, um dos passos do desenvolvimento da gente é a gente primeiro entender que a gente precisa ser inteiro para a gente mesmo. E depois começar a se abrir, o que é um enorme desafio. Mas eu vejo que vocês estão começando a trabalhar essas questões de poder pessoal, que sim, exercer no comportamento, na ação e na aplicabilidade é o convite que os guias e mentores fazem para vocês para trabalhar o poder pessoal. Porque a partir do momento que vocês começam a ir para trocas, novas amizades, parcerias, vocês vão começar a exercer e lapidar a comunicação, lapidar as crenças, lapidar as frustrações. Então é como se vocês agora o convite eu tenho que ir para o campo de batalha. Só que aqui existe uma questão de vocês acharem ainda que vão atrair um nível de toxicidade, um nível de conflitos. E o conflito interno que porque vocês estão sentindo que precisam trocar com o outro. Porque eu vejo que a espiritualidade vai incentivar vocês, a hierarquia de luz de vocês vai incentivar a vocês saírem de casa, a vocês trocarem, a vocês se abrirem. Porque é o próximo passo do desenvolvimento na matéria do poder pessoal de vocês. Só que ainda existe em vocês assim, cara, eu não tô pronta para dar esse passo. Eu não tô isso, porque será que eu vou atrair de novo? Talvez seja alguma coisa até mais inconsciente. Eu acredito que eu vou atrair de novo aquela toxicidade. Eu acredito que aquilo vai retornar em formas de outras pessoas. Então, aquilo que me aconteceu aqui tá muito ligado a amizades, tá? A trocas de amizades, de parcerias, tá? Talvez tenha tido algumas frustrações aqui ao se conectar com um grupo de pessoas, que é o que eu vejo aqui. E agora vocês estão sendo, o convite da própria hierarquia de luz para que vocês voltem a trocar em grupos de pessoas. E vocês, cara, não, eu não quero, porque eu vou passar pelaquela mesma coisa. Não, vocês já estão numa nova jornada. Vocês precisam agora soltar o peso do passado, que é o peso da frustração que aconteceu. Só que vocês só vão fazer isso a partir do momento que vocês soltarem essas questões aqui, que feriram vocês, porque vocês não estão mais lá. É como se fosse um medo da repetição de um trauma, tá? Então agora vocês estão prontos para florescer. Vocês floresceram no seu interno, vocês desenvolveram o interno, vocês estão mais íntegros, mais inteiros, mas agora vocês têm que começar a colocar isso no dia a dia, colocar isso nas trocas, na vivência. E sim, é muito desafiador, e eu vejo que isso está fazendo com que vocês se paralisem no crescimento de aplicação do poder pessoal. Porque eu vejo que vocês têm poder pessoal, mas as questões do que aconteceu no passado, as frustrações, vocês ficam internamente, mesmo sem nada já estar acontecendo, acreditando que vocês vão se retraumatizar. Acreditando que vocês não podem se dar a oportunidade de experimentar novamente aquela situação, uma nova amizade, uma nova parceria, porque senão vai acontecer tudo de novo. Então vocês ficam, é melhor ficar só inteiro sozinho do que me partilhar com o outro, tá? Então é um trabalho que vocês têm que fazer. Vamos aqui para a finalização e o conselho. O conselho aqui que sai para vocês já passaram por muito período de transformações. Existiu aqui toda uma questão de frustração,
de não poder de início que vocês começaram na vida. Vocês desenvolveram, estão inteiros, começaram a se amar, a se colocar, começaram a estabelecer o que é possível, o que não é possível, o que é aceitável, limites e barreiras saudáveis. Só que agora está na hora de vocês aparecerem, florescerem, compartilhar com o outro. Porque a transformação e o shadow work que vai ser feito agora é com o outro. Vocês fizeram a parte de vocês até esse lugar do processo de poder pessoal, de estar inteiro para vocês. Agora, a próxima parte de confrontação de luz e sombra, para entender, inclusive, onde é que vocês ainda precisam de lapidação e crescimento, é começar a transformar ao partilhar com o outro. E com isso vai surgir, sim, crenças, autossabotagens, ver que vocês ainda, nisso daqui eu ainda preciso melhorar, nisso daqui eu não preciso melhorar, nisso daqui eu já estou melhor, agora eu preciso estabelecer assim, ou vou recuar. Então, começar a ter estratégias ao entrar na vida do outro, quando o outro entra na vida de vocês. Tá bom? Então, assim, o poder pessoal de vocês agora, o convite é, vai trabalhar com as trocas. Porque vocês já estão conseguindo estar mais íntegro para vocês. Então, comecem a se testar, comecem a se olhar, comecem a se validar e comecem a trazer a troca do outro, o mundo do outro para o mundo de vocês, a partir da consciência que vocês têm hoje, não mais de ontem. E dá uma olhada nessas frustrações, tá bom? Para mais leituras, assina o canal, dá joinha se vocês gostaram. Para quem quiser fazer uma leitura particular, tem o link aqui abaixo do vídeo. Beijos, amo vocês.